fora, né? Já tinha jogado bem contra o Cruzeiro, sem sofrer gols. E que você fizesse uma análise da atuação do Grêmio e me dissesse se essa parada, né, longa que vai ter agora, o Grêmio volta a jogar dia 14, se essa parada é boa ou é ruim? Boa tarde a todos. Foi um bom jogo, né? A gente sabia que ia ser um jogo bastante pegado, bastante difícil. Eu já havia alertado eles durante a semana que o Cuiabá é uma carninha de pescoço. A maioria dos pontos o Cuiabá ganhou fora de casa. E era uma partida nossa primeira que nós iríamos jogar 11 horas, então é uma coisa bem diferente, acordar cedo, ter que comer. Isso eu falo em relação aos jogadores. Então era bem diferente. Campo pesado, chuva. Dar os parabéns também ao nosso torcedor que veio, compareceu, incentivou bastante a equipe. Então não sabíamos das dificuldades. E foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, bastante truncado, onde a gente conseguiu fazer o gol. Isso deu uma tranquilidade um pouco maior para a gente, até porque o Cuiabá se defendia bem, com uma linha de 5, uma linha de 4, estava difícil de entrar. Insistimos, conseguimos fazer o gol, deu uma certa tranquilidade. Segundo tempo continuamos em cima do adversário também, estava um jogo aberto. Nós tínhamos um pouquinho de dificuldades de marcar o adversário pelos lados, por isso das substituições, tanto do Ferreirinha como do Galdino. Conseguimos parar um pouquinho o apoio do adversário do Cuiabá pelos lados. Conseguimos fazer o segundo gol, que deu uma tranquilidade maior ainda para a gente. Depois administramos, tivemos mais uma ou duas oportunidades. Mas o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu mais uma vitória, não tomamos gols de novo. Recuperamos o nosso terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Quanto à parada, a gente vinha bem, nós estávamos embalados, mas faz parte, data FIFA, todo mundo para. Nós temos que parar também, dar uma folga para os jogadores, até porque eles merecem. E aí na volta a gente se reapresenta, continuamos nossos treinamentos, com os nossos pensamentos, ainda de brigarmos pelo título. A gente sabe que é difícil, mas não é nada impossível. Enfim, enquanto houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás. Renato, até dentro dessa ideia mesmo, né, de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, hoje o Grêmio está consolidado no G4 do Campeonato Brasileiro, né, recuperou a sua posição lá e não perde mais. Mas como é que faz para todo dia, né, sempre pensar nessa possibilidade de uma coisa que está muito distante, que é o título do Campeonato Brasileiro? Tem muita coisa que está distante e a gente busca na vida, né? E o futebol é assim também. O título está distante, mas eu já vi tanta coisa acontecendo no futebol. E não é que seja uma coisa assim tão difícil assim. O Botafogo estava fora da casinha. Fora da casinha que eu digo nenhum clube conseguiu fazer com que o Botafogo fizesse no início de um campeonato brasileiro, se distanciar tanto. O campeonato brasileiro normal é que está disputando ali na parte de cima um Palmeiras, um Flamengo, a gente. Entendeu? Esse campeonato, o Botafogo até poderia ter, de repente, com 3, 4, 5 pontos na frente, seria uma coisa normal. Agora, esses pontos todos não. Mas todo clube tem uma fase não tão boa no campeonato. E quem sabe o Botafogo entre nessa fase, né? Pode ter começado ontem. Perdeu a primeira, mas é o que eu falo. Nós temos nós estamos a 12 pontos, se não me engano, do Botafogo, nós temos uma partida a menos. Muita coisa pode acontecer. Tem chance, vamos brigar, vamos correr atrás, entendeu? É difícil? Sim, é difícil, mas na vida tudo é difícil, nada cai do céu. Então, enquanto houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás do título. Tudo bem, Renato? Boa tarde. A minha pergunta, você já falou bastante aí sobre essa possibilidade de ainda tentar buscar o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, mas meu questionamento é específico sobre o Luan. Porque hoje, mais uma vez, ele entrou no segundo tempo, entrou bem, tem o carinho da torcida cada vez que ele entra, e com o futebol apresentado dele, ele pode começar a se credenciar para assumir uma titularidade logo depois da parada das datas FIFA agora? Eu tenho um grupo, eu dou atenção para todos os jogadores, trato todo mundo igual. O Luan chegou há pouco tempo. Todo mundo sabe da qualidade do Luan. É um jogador que estava muito tempo parado, por isso tenho lançado ele aos poucos. Ele tem recuperado bem a parte física dele, mas a parte técnica ele precisa jogar, precisa rodagem, precisa buscar o ritmo de jogo.
Eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio ganhou mais uma opção. Eu ganhei mais uma opção com o Luan. Ele tem entrado bem, mas calma, muita calma nessas horas. É um jogador importante, eu gosto muito dele, como pessoa, como jogador. Mas nós temos um grupo, eu acho que nem sempre vai jogar sempre a mesma equipe, principalmente agora, na volta da folga. Nós temos 3 jogos em uma semana. 3 jogos difíceis contra 3 equipes paulistas. Tem espaço para todo mundo. O importante que eu falo para eles, todo jogador que começar uma partida ou entrar durante a partida tem que aproveitar as oportunidades, porque nós temos um grupo bom, um grupo grande, não posso levar mais do que 23 para uma concentração, então depende de cada um, o que produzir no momento que tiver as oportunidades. Eu acho que o mais importante de tudo, que eu falei lá atrás, antes, nós tínhamos que recuperar o ser humano, o homem, Luan, porque ele não nos aprendeu a jogar. O clube deu essa oportunidade, a torcida abraçou ele. E agora a gente está vendo ele dentro do campo recuperando o futebol dele, então é mais uma opção que eu ganho, uma opção muito boa. Renato, deixa eu perguntar sobre um jogador que não jogou, mas que é muito importante, que é o Bitelo, né? Ele no último jogo ficou no banco, entrou. Hoje ele ficou de fora mais por uma questão de preservação, ele está indo para a seleção pré-olímpica aí também, né? Você já tem a confirmação de que ele vai ficar, até porque a janela para os principais mercados europeus já está fechada. E depois quando ele voltar da seleção, você conta com ele em alto nível, tem conversado com ele sobre o momento dele? Eu tenho conversado bastante com o Bitelo. Ele se queixou de algumas dores musculares na quarta-feira e na quinta-feira. A gente foi fazendo que ele treinasse, mas essas dores não sumiram. Então seria muito risco a gente trazer ele para o jogo de hoje. Ele sofreu uma lesão, ser cortado da seleção e ficar parado algum tempo, a gente perdeu um jogador importante, entendeu? Então é por isso que ele não teve na concentração agora. Contar com ele eu conto sempre, é um jogador importante para a gente, ele sabe disso, eu converso com ele quase que diariamente. Você falou que a janela fechou para alguns países, nem todos, ainda há uma possibilidade, entendeu? Então vamos aguardar, enquanto tiver chance de repente de aparecer um bom negócio para ele e para o clube, bom, aí é problema do presidente da diretoria. Mas a gente não pode bater o martelo hoje e falar 100% certo que o Bitelo vai ficar. Alguns países ainda têm a janela aberta. Agora, se não acontecer, ele é jogador do Grêmio, ele tem contrato com o Grêmio até 2025 e com certeza ele vai cumprir. Renato, boa tarde. Queria lhe questionar a respeito de 2 atletas titulares hoje e queria a sua avaliação a respeito do Kaique, que foi bem no gol hoje, sobre o Rodrigo Eli, que pulou a hierarquia da defesa e se torna titular na ausência do Jeromel. Quer o apito para escalar os outros também? Obrigado. O jogador, os dois versos, tanto o Kaique, na necessidade que a gente precisava de mais um goleiro, a gente estava observando ele, eu havia conversado com ele aqui no campo, inclusive quando ele jogava pelo Ipiranga no Campeonato Estadual. Ele foi muito bem durante o campeonato todo e foi no último dia a gente tinha que contratar. E é um jogador que a gente gosta dele, dá uma tranquilidade para a gente. Estreou muito bem, vem treinando bem também. E da mesma forma o Rodrigo, são jogadores que chegaram no grupo do Grêmio para que eu pudesse ter mais opções. O nosso grupo estava curto, só estavam saindo jogadores, a gente precisava botar mais jogadores para o grupo para eu ter mais opções. Foram 2 jogadores que chegaram para nos ajudar. E aquilo que eu falo, são oportunidades. As oportunidades são jogadores que recebem. Hoje o Kaique estreou, foi bem, o Rodrigo chegou, teve as oportunidades dele, tem ido bem também, mas eu conto com todo mundo, não dá para você contar somente com 11. Eu preciso desse grupo, o grupo ele é muito bom, lá atrás eu já havia falado para vocês, e nem todo mundo vai poder jogar toda hora, vai ter problema de lesão, de cartão. Eu acho que o importante, o jogador, independente da posição, está sempre preparado para as oportunidades que aparecerem. Renato, parabéns pela vitória. Grêmio consolidado já no G3 aí, G4, dificilmente vai perder essa vaga nas próximas rodadas. Mas o esquema tático, esse 4-3-3, está consolidado, os 3 volantes atuando ali, ajudando na construção, até porque depois, no segundo tempo, entrou o Galdino e a gente percebeu que teve uma mudança um pouco, até pela velocidade que ele acabou dando pelo lado direito. Mas, a partir de agora, podemos trabalhar já em 3 volantes ou tem a possibilidade de mudar isso para os próximos jogos? Hoje nós usamos já 2 esquemas diferentes, entendeu? A gente começa um, durante a partida a gente coloca outro.
É que eu sempre falo para vocês, o importante é a gente ter o plano A, plano B, plano C, até o plano D. Você vê que nos últimos 3, 4 meses a voz do além falou, o Renato faz isso, faz aquilo, entendeu? Tenho feito o que a voz tem me falado, entendeu, na parte tática, e tem dado certo. Para a gente mudar ou não, vai depender dessa voz do além. Se ela continuar me iluminando, eu vou por ela. Tem dado certo, entendeu? Mas o importante é a gente ter essas 3, 4 opções. Renato, sobre a questão de entrega do time, né? A gente tem visto nesses 2 últimos jogos, o Grêmio correu muito, o Grêmio mordeu até o final do jogo hoje, né? Contra o Cruzeiro também já tinha sido assim, e talvez tenham sido aquelas cobranças maiores que a gente tenha feito ao time, e conversando contigo também, depois daqueles 2 jogos fora de casa, que o Grêmio não foi tão bem, né? Contra o Vasco e contra o Santos. Dá para ver que isso faz muita diferença. O Grêmio hoje é o 2º melhor mandante do campeonato, né, em pontos. Faz muitos pontos na arena. Como levar, né, essa pressão alta, toda essa intensidade do Grêmio para fora de casa, para esses 2 jogos que o Grêmio vai ter, um deles atrasado, que é aquele jogo que a gente sempre coloca na conta como o Grêmio podendo chegar até o 2º lugar, né, com esse jogo contra o Corinthians. O Grêmio sempre joga praticamente da mesma maneira, buscando o gol, fazendo muita pressão no campo do adversário. A gente não muda a nossa maneira de jogar. Não é que não tenha dado certo. Não teve aquela entrega necessária no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Santos. Então a gente aprende com os exemplos, entendeu? E por isso que a minha cobrança foi muito forte em cima deles, justamente nesses 2 jogos, que quando eles deixam de fazer, e eles sabem fazer. Tanto é que a maior prova está aqui, os últimos 2 jogos, nós jogamos bem, pressionamos bastante, fizemos 2 gols no Cruzeiro, 2 gols hoje, sem sofrer gols. Quando eles querem, e eles sabem fazer, eles fazem. E a gente consegue os resultados que nos interessam. E quando eles empacam, quando eles acham que hoje não precisa, aí eu dei o exemplo do jogo do Vasco, do Santos, que não pode se repetir. Não pode mesmo, porque se repetir, a conta vai chegar para quem falhar. Então eles estão bem avisados. Então agora é com eles. Eles precisam mais do que nunca, por tudo que o clube proporciona para eles, a cobrança maior que eu faço em cima deles é que eles precisam, e é o dever deles, é a obrigação deles, terem a entrega durante os 90 minutos. Essa obrigação deles, são pagos para isso. Então eles não podem vacilar, eles não podem cochilar. Não falo de todos, mas no momento que um jogador cochila e acaba atrapalhando o trabalho de todo o grupo. No momento que eles entram atentos, ligados, focados no trabalho, como eles têm entrado nos últimos jogos, a gente tem jogado bem, conquistado as vitórias e reconquistado aí o 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Tchau, porque o piloto não é meu amigo. Qual?